Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. O meu convidado de hoje é o compositor e músico Vasco Mendonça, a quem eu começo por agradecer estar aqui a conversar connosco uns minutos. É um prazer é meu. Então, começando pelo princípio, gostava de saber como é que surgiu este ciclo Encontros Sonoros Atlânticos. Este ciclo é uma iniciativa da recém-criada Associação Francisco de Lacerda Cultural, cujo objetivo é, através um dos objetivos é promover o legado do compositor, evidentemente, Francisco Lacerda, mas também promovendo através disso e catalisando a nova criação artística. É uma das missões da Associação Francisco Lacerda. E uma das ideias, uma das primeiras iniciativas que eles tiveram, que na verdade será esta edição inaugural, era fazer uns encontros em que precisamente construíssemos a partir do legado e da ideia do Francisco Lacerda, construíssemos um programa que no fundo olhasse para o futuro e no fundo estimulasse a criação e a interpretação artística dos criadores portugueses. Okay. E nesse sentido... Sim. Só força, Vasco, força. E nesse sentido eles convidaram para fazer a programação e o que eu tentei fazer, evidentemente pegando na minha própria experiência como criador, foi no fundo tentar entrar em diálogo. Portanto, identifiquei alguns músicos que eu achei que poderiam ser interessantes para fazer precisamente esta ponte, e que são músicos que, na maior parte deles, são conhecidos por serem músicos transversais, que gostam de construir programas muito particulares, dedicados a um determinado espaço, para um determinado lugar, como por exemplo o João Barradas, a Joana Gama, os Drumming, etc. E o que eu quis, mais do que impor, se quiser, uma perspectiva musicológica da exegese, porque eu não sou musicólogo, evidentemente, da obra do Francisco Lacerda, era, no fundo, ver de que forma é que essa ideia podia ressoar, quer na definição de um programa pelo próprio artista em diálogo com a direção artística, quer de que forma é que a música podia ser utilizada também como um ponto de partida de algo novo. E nesse sentido o que nós fizemos foi lançar este desafio aos artistas e desenhar programas muito diferentes, com relações muito diferentes com a música do Francisco Lacerda. Por exemplo, temos desde um programa um pouco mais tradicional da Sandra Medeiros e do Francisco Sassetti, que vão interpretar a música vocal do Francisco Lacerda, nomeadamente as trovas, a música mais conhecida, até o João Barradas, que vai fazer fez uma transcrição que vai ser ouvida em primeira audição absoluta, da Canção Triste, até a obra encomendada especificamente para o concerto inaugural à compositora Ângela Ponte, à qual foi lançado o desafio de refletir sobre a música vocal do Francisco Lacerda, fazendo uma nova obra, quase como um comentário contemporâneo. No fundo, aqui a ideia era a ideia de, através do legado, se quiser, de um compositor que é um compositor do panteão português, ver de que forma é que podemos olhar para o futuro, esta urgência do futuro, que me é muito cara como criador contemporâneo. Eu creio que foi um dos vetores que nos levaram a colaborar, que me levou a colaborar e que levou a Associação Francisco Lacerda a convidar-me para fazer este desenho de programação. O outro vetor também muito importante, só para não me alongar muito, é a ideia de terra, porque é evidentemente que o local de origem do Francisco Lacerda, os Açores, é um espaço único, é um espaço muito especial. E, portanto, nós queríamos também, para além desta diversidade programática, queríamos também que cada concerto fosse uma espécie de espetáculo único e repetível. E, portanto, o que quisemos foi encontrar locais, identificar locais que pudessem criar uma experiência única para quem vai ver. Para lhe dar um exemplo, vamos pôr um piano de cauda no Monte Brasil para a Joana Gama fazer o seu ciclo do Hans Otta, que eu acho que poderá ser uma experiência inesquecível para quem ver, ou na terceira, na Fagé da Fragueira, que é o local de origem do Francisco Lacerda. Vamos ter um concerto quase numas ruínas do João Barradas, um sítio em que se tem de chegar por uma caminhada, e portanto esta ideia de uma certa intensidade do lugar e irrepetibilidade do lugar também era o segundo vetor, daí a música e o mundo.
Pois, realmente a ligação aos Açores é óbvia, necessariamente por Francisco Lacerda ser dos Açores, e Lisboa comunica, de que forma é que Lisboa e os Açores estão em diálogo, se é que estão neste programa, nesta programação? No fundo, a nossa ideia era de criar espaços que não são necessariamente os espaços tradicionais de concertos, e durante o desenho da programação e da produção surgiu esta ideia de colaborar com a EGA no Festival Cultura na Rua, e pareceu-nos um início muito auspicioso, em que teríamos um concerto dos Drumming, em que iriam estrear precisamente a peça encomendada especialmente para o concerto da compositora Ângela da Ponte, num espaço evidentemente simbólico, o Castelo de São Jorge, ao ar livre, e com uma carga também muito especial, e pareceu-nos que fazia sentido, se calhar, iniciar o ciclo partindo, se quiser, da capital do Império, para depois nos aventurarmos pelo Atlântico. Pois, portanto, esse concerto de abertura, que vai ser então, como referiste, no Castelo de São Jorge, vai ter uma obra de Philip Glass, uma obra tua, em estreia absoluta, e uma obra de Ângela da Ponte, estou certo? Exatamente. Vamos ter a peça do Philip Glass, As Águas da Amazónia, Os Rios da Amazónia, que é uma peça muito bonita, e também uma peça com uma ligação ao local, neste caso a Amazónia também muito, muito intensa. Portanto, é uma peça que é muito o resultado da experiência do compositor perante um local, que é uma coisa que achámos que ficava bonito. Vamos ter a peça da Ângela, que se chama Trovas in Continuum, que é uma espécie de utilização de fragmentos da música vocal de Francisco Lacerda, juntamente com comentários da própria Ângela da Ponte, portanto, criar uma espécie de meta-reflexão sobre a música do Francisco Lacerda. E a minha peça é uma peça que tem uma ligação, aliás, chama-se American Settings, tem uma ligação muito, muito forte com o outro lado do Atlântico. Portanto, achámos que nesse sentido poderia ser um programa equilibrado e bonito, e um programa muito contemporâneo e muito aberto a toda a gente. Uhum. Já nos Açores, penso que já referiste, vão ser apresentadas obras em vários sítios do arquipélago, é verdade, é isso, não é? Exatamente, vamos ter na Terceira, em São Jorge e em São Miguel. Vamos ter o João Barradas na Fajã da Fragueira, vamos ter a Joana Gama no Monte Brasil, vamos ter a Inês Simões e o Daniel Godinho no Centro Cultural Arquipélago, e depois também em São Miguel vamos ter a Sandra Medeiros e o Francisco Sassetti. Já agora também há uma obra em estreia absoluta de um outro compositor português, pela Inês Simões e pelo Daniel Godinho, que é o António Chagas Rosa. Uma das coisas que eu me orgulho muito deste programa é que temos uma paleta de artistas muito diversos, mas todos eles de um nível altíssimo, e temos cerca de música de 10 compositores portugueses, entre compositores em atividade e compositores já desaparecidos. Portanto, é um verdadeiro festim de música portuguesa. E eu acho que isso é importante como gesto inicial e iniciático do festival, ou seja, é evidente, isso é uma das coisas que eu também refiro no meu programa de apresentação, é evidente que é importante nós celebrarmos os nossos antepassados, os nossos grandes mestres, mas é sobretudo muito importante não descurarmos os vivos e apostarmos nos vivos e criarmos um cânon, um repertório, com todos os riscos que isso tem, não é? A estreia e a encomenda de uma obra é sempre um gesto arriscado, mas no fundo, sem esse gesto arriscado, não temos nada. E portanto é preciso correr esse risco. E uma das coisas que me agradou muito digamos, no diálogo com a associação é que eles estão muito receptivos a esta ideia de arriscar para construirmos qualquer coisa que, quem sabe, da mesma maneira que nós vemos os antigos como extraordinários há 200, 300 anos, se calhar daqui a 200 anos verão qualquer coisa que foi extraordinária criada aqui. É essa a nossa missão, creio eu. E já que falaste no futuro, vou terminar pedindo-te um desejo para a música para os tempos mais próximos. Um quê? Um desejo. Um desejo para a música? Que seja ouvida e que seja respeitada, e que no caso do meu universo mais próximo da música contemporânea, gostava que, sobretudo, que as pessoas
gostava de convidar as pessoas a descobrirem por elas, para além dos preconceitos, para além das hesitações, porque contemporâneo é mesmo isso, é contemporâneo, é deste tempo. Todos nós partilhamos este tempo e, portanto, acho que só ganhamos todos se nos conhecermos uns aos outros de meios diferentes, com curiosidades diferentes e, portanto, o meu desejo é que as pessoas venham. O meu desejo, na verdade, é um convite. Estão todos convidados a vir ao Castelo de São Jorge no dia 21 de agosto, ouvir um concerto que eu acho que vai ser fantástico, com o contratenor Steven Dias e o grupo Drumming, com 2 obras em audição absoluta, e estão todos convidados a vir aos Açores, aos múltiplos concertos que eu acho que vão ser inesquecíveis do ciclo. É esse o meu desejo. Vasco, muito obrigado, foi um gosto falar contigo. Obrigado eu, Pedro.